Olá, pessoal! Faremos um simulado com questões de concurso público para a área de educação voltadas para o cargo de auxiliar de serviços escolares, de tópicos que normalmente são cobrados para esse cargo ou para cargos parecidos, tá? Cargos congêneres a esse. Então vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo, tá? E se você quer material também em relação a essa temática, é importante vocês também colocarem aqui nos comentários. Se porventura eu produzir algum material específico para esse cargo, eu colocarei na descrição deste vídeo, mas é claro que vocês comentando, curtindo e dando engajamento é uma motivação para que eu produza esses materiais, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos e todos os lançamentos aqui no canal. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado para o cargo de auxiliar de serviços escolares, com uma questão agora sobre segurança do trabalho. Questão da FGV de 2024. Segundo os conceitos de ergonomia, classifique cada um dos exemplos a seguir de acordo com um dos termos indicados. Nós temos aqui a condição insegura e o ato inseguro. É importante, então, a gente conseguir diferenciar uma condição insegura de um ato inseguro, ok? Uma condição insegura é quando o ambiente, quando a empresa, a organização, ela não oferece condições ambientais, condições organizacionais, condições físicas adequadas ao trabalho, condições essas que ofereçam riscos à segurança do trabalhador. Então, por exemplo, a empresa ela não oferece os EPIs que aquele trabalhador ele tem que utilizar. As condições de iluminação da empresa são muito ruins, por exemplo, tem excesso de ruído, o trabalho ele acontece de forma desordenada, de forma desorganizada, a gestão ela não consegue ter ali um alinhamento, e isso reflete no seu trabalho. Então, por exemplo, você trabalha na área de educação e a sala de aula ela não tem uma ventilação, a sala de aula, a iluminação ela está inadequada, a parte elétrica ela está apresentando problemas. Então isso tudo são questões relacionadas às condições físicas e ambientais do local que você trabalha. Então aí é uma condição insegura. No caso é a escola, são os responsáveis que deveriam te oferecer condições seguras que não estão te oferecendo. Agora o ato inseguro não, o ato inseguro é você, trabalhador, você, funcionário, que não está fazendo uso das condições necessárias para que você tenha a segurança necessária para exercer suas atividades. Você tem o conhecimento, você recebe o treinamento, você recebe o equipamento, mas você está desobedecendo as normas de segurança. Tá? Então aí você está se colocando numa situação insegura. Então vamos lá. Iluminação inadequada. Como eu já tinha falado para vocês, a iluminação inadequada, nesse caso, é o ambiente que está inadequado. Nesse caso, é a empresa, é a escola, o local que você trabalha que não está oferecendo as condições necessárias para que você trabalhe da melhor forma, da forma mais segura possível. Então, trata-se de uma situação de condição insegura número 1. Uso incorreto do EPI, que é o equipamento de proteção individual. Bom, o EPI está sendo oferecido para você que não está utilizando de forma correta. Você recebeu o treinamento, você sabe como utilizar, mas você não está utilizando de forma correta. Então a questão aqui não é o meio, não é a empresa, não é a escola, é você. Você que não está atento em relação à melhor forma, à forma correta, as normas que você deve seguir. Então trata-se de um ato inseguro. Número 2. Proteção mecânica inadequada. Bom, proteção mecânica inadequada, nesse caso aí, trata-se de uma questão de equipamento inseguro. Ou seja, uma manutenção falha. Manutenção falha é a empresa que tem que oferecer. Ou seja, a empresa não está oferecendo as condições que deveria oferecer. Logo, trata-se de uma condição insegura número 1. Esforço físico incorreto. Então, o esforço físico incorreto é você demandando energia de forma incorreta. Porque você não está seguindo as orientações técnicas, porque você não está seguindo as normas. Você sabe das normas, mas você não está seguindo. Então, trata-se de um ato inseguro. Número 2. Então, a sequência foi 1, 2, 1, 2 e a resposta é a letra B. Vamos para a nossa próxima questão, que trabalha com primeiros socorros, que diz o seguinte: um dos conhecimentos básicos para o cuidador educacional em seu fazer profissional são os primeiros socorros, pois esses conhecimentos contribuem para a segurança dos estudantes no ambiente escolar. Sendo assim, analise a situação a seguir. Paulo é um estudante matriculado na Escola Municipal da Luz.
Ele apresenta deficiência intelectual severa e no horário do intervalo estava brincando junto aos demais estudantes sob o olhar atento de Clara Maria, a cuidadora que lhe acompanha. De repente, seu nariz começou a sangrar. A cuidadora imediatamente agiu conforme as orientações de primeiros socorros e em seguida foi ao encontro da direção escolar para os demais encaminhamentos. Ao se deparar com o estudante em perda excessiva de sangue pela via nasal, uma das medidas de primeiros socorros que o cuidador deve tomar é... Bom, em caso de sangramento no nariz, né, que a gente fala que é um caso de hemorragia nasal, a hemorragia nasal ela pode acontecer por vários motivos, tá? Pode ser até por conta de uma exposição ao clima seco, pode ser por uma questão mesmo de uma pancada, uma coisa mais pontual, ou uma questão a ser investigada, tá? Então é importante, claro, que isso seja levado a nível clínico, seja investigado por um médico e que o médico faça, né, o devido diagnóstico. Mas como é que se conduz uma situação de hemorragia nasal? Né? Quais são as medidas de primeiros socorros em relação ao sangramento nasal? Bom, primeiro de tudo é importante que você fique calmo e você também mantenha a calma da pessoa, né, que está tendo ali o sangramento. E você faça com que aquela pessoa, ela respire pela boca. Você vai sentar ela e vai inclinar a cabeça dela ligeiramente para frente. Por que você faz isso? Porque como ela está sangrando demasiadamente, né? Você vai evitar que o sangue ele desça, ele escorra pela garganta. Se isso acontecer, ela pode ter aquela sensação, né, aquela vontade de vomitar, aquela sensação de náusea. Você também vai apertar a cartilagem do nariz, né, aquela parte mais mole, que é a cartilagem do nariz, com o dedo, ou com o indicador, ou com o polegar, utilizando um pano por um tempo ali, cerca de 10 a 15 minutos. Isso vai conferir uma pressão, isso vai gerar uma pressão nessa região. E isso vai, de certa forma, é uma forma de você tentar estancar esse sangramento, você interromper esse sangramento. E, a partir daí, você vai verificar se o sangramento de fato parou. Se ele não parar, com essa questão de aliviar a pressão, você vai voltar a pressionar por mais um tempo, por mais uns 10 minutos, por mais uns 15 minutos. Você também pode colocar uma compressa fria, né, no nariz, usando ali uma pedra de gelo, por exemplo, por que é uma compressa fria? Né, para poder estimular a contração dos vasos sanguíneos, tá? Porque, lembrando, né, porque um caso de sangramento é um caso de rompimento de vaso sanguíneo, então você vai estimular ali a contração dos vasos sanguíneos e, consequentemente, você vai diminuir o extravasamento de sangue. E você vai limpar o nariz da pessoa suavemente, tá? Com calma, sem grandes estardalhaços, tá? Sem forçar muito o nariz daquela pessoa. É importante também não forçar para que o sangramento ele acabe entrando no nariz da pessoa, tá? Então é importante também sinalizar a pessoa para ela não inspirar o sangramento, ok? Então, aproveitando que eu falei dessa questão de não poder inspirar o sangramento, de não assoar o nariz, né? Isso é fundamental, não pode assoar o nariz. E isso durante pelo menos as primeiras horas, tá? Que teve o sangramento. Além de não poder assoar o nariz, você também não pode deitar a cabeça para trás e também não pode deitar a pessoa, porque isso acaba aumentando o sangramento. Também não pode colocar cotonete no nariz, porque isso pode acabar causando algum tipo de lesão. E não pode colocar água quente, tá? Porque, na verdade, a água fria, a compressa fria que é recomendada, né? Por aquela questão da compressa fria estimular a contração dos vasos sanguíneos. Então, água quente não é recomendado, beleza? Sabendo disso, vamos agora analisar as alternativas. Então, letra A, preencher as narinas com algodão para evitar o sangramento? Não tem que colocar cotonete, não tem que colocar algodão, não tem que colocar nada para obstruir, tá, o sangramento. Tá errado, letra A, errada. B, colocar a pessoa na posição sentada com o tronco inclinado para frente para evitar a deglutição de sangue. Isso mesmo, colocar a pessoa levemente inclinada, lembra? Para evitar essa questão, né, da pessoa engolir o sangue, né, e ter aquela sensação de enjoo e náusea. A B tá perfeita, é a resposta. C, deitar o acidentado para que ele fique em posição reta e afrouxar a roupa que esteja apertando o pescoço e o tórax.
Não, gente, lembra que eu falei que não pode deitar a cabeça para trás? Não pode deitar, beleza? Tem que colocar a pessoa levemente inclinada, tá? Levemente inclinada. Sentar a pessoa e inclinar a cabeça ligeiramente para frente, beleza? Então tá errada a letra C. Letra D. Aplicar de forma imediata compressas quentes para permitir que o estudante assoe o nariz e assim libere o sangue preso. Não pode assoar o nariz e nem pode aplicar compressas quentes. As compressas, na verdade, são as compressas frias. Então, de fato, a letra B é a resposta. Vamos fazer mais uma questão sobre higiene nas escolas, questão número 28, que diz o seguinte: uma boa prática de segurança alimentar na educação infantil é, letra A higiene correta das mãos antes da manipulação de alimentos, seguindo procedimentos padronizados. Claro, né? A higienização das mãos é fundamental. Antes de você manipular um alimento, é importante que você, né, higienize as suas mãos de forma adequada, tá? Para que você evite ali a propagação, né, de micro-organismos, enfim. Então a letra A tá correta e já de cara encontramos a resposta. Letra B. A retirada das telas de proteção das janelas das unidades de alimentação e nutrição para facilitar a circulação do ar. Gente, as cantinas, os locais em que você tem ali o manuseio de alimento, cozimento, é importante que tenham sim telas de proteção nas janelas, tá? Isso está dentro das normas técnicas. É importante sim, deve ter, é essencial para poder impedir a entrada de objetos e também de insetos, tá? Na cozinha da escola. Então a letra B está errada. C. A permanência de caixas de papelão específicas para transporte de alimentos nas despensas das instituições escolares. Não pode ficar, né, acumulando caixas de papelão, caixas de madeira na área de cozimento, na área que você tem ali, que você manipula alimento, tá? Então você recebe as mercadorias nas caixas de papelão, nas caixas de madeira, você conduz esses alimentos, né, e você faz a devida limpeza, lava os alimentos em água corrente, depois você seleciona, faz uma seleção, separa os alimentos que estão em condições adequadas daqueles que não estão, daqueles que estão estragados, passa para um recipiente adequado da cantina onde eles fiquem, né, higienizados, ou coloque em sacos plásticos específicos. Então você tem todo um cuidado especial para isso, tá? Você não pode ficar mantendo ali junto a esses alimentos as caixas, tá? Isso não vai ao encontro das boas práticas. Letra D. Uso constante de ventiladores ou aparelhos de ar-condicionado nas áreas de manipulação de alimento para afastar vetores. Na área da cantina, não tem nenhuma restrição em relação à questão do ar-condicionado, tá? Só tem que ser garantido ali que tem ali uma renovação do ar do ambiente. Agora, na área da manipulação, nas áreas de manipulação de alimento, do preparo de alimento, não é recomendado, não deve ser utilizado ventiladores, tá? Na área de manipulação. Vamos para mais uma questão agora sobre legislação educacional, sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se vista como um produto, a educação inclusiva representa a vitória sobre todos os tipos de barreiras que tentam inviabilizá-la ao longo de sua implementação. Se vista como um processo, a educação inclusiva é um poderoso instrumento capaz de transformar um sistema educacional, passando gradativamente de excludente para includente. Em ambas as visões estão presentes implicitamente todos os aspectos educacionais que precisam ser ou mantidos como são, ou melhorados, ou substituídos, ou acrescentados, e todas as barreiras que dificultam ou impedem essas ações. Sobre os tipos de definições das barreiras, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, assinale a afirmativa correta. É uma questão que ela está cobrando a partir de definições de conceitos, que está lá no artigo 3º da LBI. E essa parte é importante, inclusive a parte de barreira é amplamente cobrada em concurso. Não foi à toa que eu coloquei essa questão aqui para vocês, tá? Barreira é bem cobrado. E aqui ele quer saber na íntegra o conceito de barreira, né? Porque a barreira ela tem subdivisões, ela é classificada em algumas subdivisões. A barreira propriamente dita é qualquer entrave, qualquer obstáculo que limite, que impeça a participação plena de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, em condições, né, de igualdade com as demais pessoas. E aí nós chamamos essas subdivisões, que é a barreira urbanística. Essa barreira urbanística, ela são aquelas que estão presentes nas vias e espaços públicos e privados que sejam abertos ao público ou de uso coletivo.
E aí na letra A, por exemplo, fala das barreiras urbanísticas e fala que são as existentes nos edifícios públicos e privados de uso coletivo. E essa definição está errada, né? Porque essa definição, na verdade, ela é da barreira arquitetônica. Como eu falei para vocês, a barreira urbanística são nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo, tá? Nos casos dos privados, os que estão presentes nos edifícios, sejam públicos e privados, são, na verdade, as barreiras arquitetônicas, beleza? E aí a letra B fala das barreiras de comunicação, né? E qual é a definição de barreira de comunicação? Segundo a LBI, barreira nas comunicações é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impeça a expressão, o recebimento de mensagem ou de informação através de algum sistema de comunicação, de tecnologia de informação. E a letra B fala que dizem respeito a instruções baseadas nas inteligências múltiplas. Não é isso, né? Não está indo ao encontro com o que eu acabei de falar para vocês. A letra C fala de barreira nos transportes. Segundo a LBI, são aquelas existentes nos sistemas e meios de transporte. E aqui a letra C fala que são relacionadas à adequação de aparelhos e equipamentos de seu uso cotidiano. Não tem nada a ver, né? Não é relacionada a equipamento e aparelho. É relacionado ao transporte mesmo, transporte aos meios, aos veículos propriamente dito. A letra D fala de barreira arquitetônica, coloca que a barreira arquitetônica, que nós já vimos, né, que são aquelas existentes nos edifícios públicos e privados. São aquelas que estão dentro dos edifícios, sejam públicos ou privados. E aí ele coloca aqui que as arquitetônicas são existentes nas vias públicas e privadas abertas ao público ou de uso coletivo. Ele troca, né, a definição de barreira arquitetônica com a definição de barreira urbanística. Ele faz essa troca, tá? O que é muito comum em prova, eles adoram trocar o conceito da barreira urbanística com a arquitetônica. Então esse conceito que ele trouxe aí, na verdade, é de barreira urbanística e não de arquitetônica. A letra D está errada. E letra E, barreira atitudinal, são comportamentos que impeçam, prejudicam a participação social em igualdade de condições. Está perfeito. A letra E é a resposta. E vamos para a última questão desse vídeo, que trabalha também com legislação educacional, trabalha com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vale destacar também, gente, que aqui no canal tem, né? Eu sempre lembro, tá? Tem aqui no canal a playlist de legislação educacional, que contempla o ECA, também tem a LBI, tem a LDB, que é muito importante, tá? Então vale a pena vocês assistirem. Vamos à questão, que diz o seguinte: crianças e adolescentes têm os mesmos direitos humanos gerais que os adultos e também direitos específicos que reconhecem suas necessidades especiais. As crianças e os adolescentes não são propriedade de seus pais nem são objetos indefesos de caridade. Eles são seres humanos e são sujeitos de seus próprios direitos. Bom, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito específico à liberdade compreende os seguintes aspectos, à exceção de um, assinale. Falando aqui, né, do direito à liberdade, que está lá no artigo 16. O artigo 16 ele contempla vários aspectos quanto ao direito da liberdade, como a questão de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvados as restrições legais, questão de opinião e expressão, né? A criança e o adolescente tem direito de se expressar livremente, tem direito de ter uma crença e também ter um culto religioso, tem direito de brincar, praticar esportes e se divertir, tem direito de participar da vida familiar e comunitária sem qualquer tipo de discriminação, tem direito de participar da vida política, tem direito de buscar refúgio, auxílio e orientação, beleza? E aí, a letra A fala de opinião e expressão, tá lá no artigo 16. A letra B fala de buscar refúgio, auxílio e orientação, também tá lá. Brincar, praticar esporte e divertir-se, também tá lá. Participar da vida política, também está lá. Letra E, optar pelo homeschooling ou escola pública. Não tem essa questão do homeschooling. Aqui no Brasil não tem isso, tá? A letra E tá errada e é o gabarito. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists que podem estar ajudando mais ainda para os seus estudos, tá? Aqui no canal tem uma playlist de Fundamentos de Educação com vários tópicos importantes para o seu cargo, tá? Tem aulas sobre noções de primeiros socorros, tem aulas também, tem simulados de educação que contemplam vários assuntos abordados para o seu cargo, tá? De diversas bancas organizadoras. Também tem playlists de legislação educacional com
contendo aulas sequenciais sobre a LDB, sobre a LBI, sobre a BNCC, sobre o ECA, enfim. Além de playlists de português de diversas bancas organizadoras. Então, assista bastante e maratone para o seu concurso. E não deixe de curtir e comentar também, beleza? Bons estudos! Eu vejo vocês nos próximos vídeos.